Faço muitas graças a Deus. Irmãos, eu quero desejar bem-vindo a todos que vieram essa noite. Você que é de outra denominação, veio estar conosco adorando o Senhor neste lugar. Teria outro lugar para estar, mas veio estar conosco aqui. Veio o Espírito de Deus que trouxe a essa casa. Você que não serve o Senhor ainda, mas veio ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem de Deus ouve a palavra de Deus, escolheu o endereço certo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar sobre os pés. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso irmão pastor Marco Antônio. Glória a Deus. Deus está dentro, hein, Bárbara? Rapaz, é uma honra ter o irmão conosco. Glória a Deus. E essa base aí, Bárbara? Põe ela aqui em cima, a base. Segundo de Crônicas, capítulo 32. Glória a Deus. Versículo 19. Versículo. Para nosso Deus é nada, né? Amém. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 32, verso 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, ou seus filhos, o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Olha para esse irmão da direita, da esquerda e pergunta: está preparado para ser exaltado? Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco, nós iremos te ouvir e tributaremos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Amém? Por isso, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, eu li um texto que é um texto bem conhecido, que também está narrado no livro do profeta Isaías. É uma história que revela Deus interessado em responder ao seu povo, mas o seu povo, pelas suas atitudes e comportamento, impedindo que a resposta de Deus viesse sobre eles. Quando nós olhamos para uma dinastia que foi estabelecida por Deus, eu me refiro à casa de Davi, eu me refiro ao Senhor prometendo que não faltaria sucessor ao trono. Nós vemos que todos que vieram após Davi, eles agiram de forma terríveis contra o Deus de Israel. Eles conseguiram provocar a ira de Deus. Eles conseguiram deixar Deus tão irritado que Deus já não fazia mais questão de respondê-los ou de defendê-los perante os seus inimigos,
Não porque Deus é um Deus carrasco, não porque Deus ele tem um comportamento contrário àqueles que Ele criou para que pudesse viver o karma, pois isso não é bíblico, mas o interesse de Deus é abençoar o seu povo. O interesse de Deus é honrar o seu povo. Mas o povo que é de Deus, eles dizem ser de Deus, mas não seguem aquilo que Deus determina para que eles venham seguir, não obedecem a sua palavra. Muitos dizem que são, que servem, que têm, mas quando nós vamos para uma realidade, nós vamos perceber que em partes eles servem a Deus, porque em parte eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas em outra parte eles relativizam a Bíblia, acham que aquelas cobranças, aquelas exortações, repreensões é relativo, não cabe, não compete à igreja dos dias odiernos absorver aquela palavra. Então, o que é favorável é de Deus para a minha vida, mas o que é repreensão, o que é uma cobrança de Deus, o que é uma exortação do Senhor, não, talvez não é para mim, talvez não é bem assim, Deus não fala assim, não é bem desse jeito, não é como pensam, mas sendo que na verdade a Bíblia em todo é a palavra de Deus, e Deus fala conosco da forma que Ele quer. E se a Bíblia é profecia, então a Bíblia ela tem 3 bases específicas. Nós sabemos que como profecia ela exorta, como profecia ela consola e como profecia ela também edifica. E nós percebemos que após a morte de Jotão conseguiu chamar a atenção de Deus pelo seu posicionamento de edificar uma porta alta na casa do Senhor. Deus entrega os inimigos, os amonitas, na mão de Jotão. Porém, o tempo de Jotão passa e então Acais passa a reinar em Judá. Acabe passa a reinar e agora conduzir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Acais ele tinha uma confusão em sua mente em relação a quem crê, em quem eu devo crer, a quem eu devo recorrer nos momentos difíceis da minha vida. Quem é que eu posso pedir socorro? De onde poderá vir a resposta? E diante dessa confusão espiritual, diante dessa confusão mental, diante dessa confusão espiritual e também diante de uma confusão, de uma falta de equilíbrio, ele então começa a andar nos caminhos dos reis de Israel, aqueles que conseguiram provocar a ira ao Senhor, e começou agora a confeccionar também imagens de esculturas, imagens de fundição, começou a confeccionar balins e também começou a queimar incenso. Sim, começou a queimar incenso no vale de Rimon. Ele tinha em mente que quanto mais deuses ele tivesse do lado dele, mais respostas positivas ele teria no seu reinado, ele teria no seu governo. Porém, a Bíblia revela que quando ele começa agora a entrar nessa dubiedade e a seguir aos deuses dos gentios, Deus começa agora a sentir não só os ciúmes, porque o lugar que era de Deus estava sendo ocupado por deuses pagãos, o lugar que era de Deus estava sendo ocupado, vou usar essa linguagem e não estou errando, por demônios. Sim, entidades que eram criadas pela mente do homem, deuses criados pela imaginação do homem, que nada podia fazer. E ele começa agora a praticar abominações dos gentios diante do próprio Deus, diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor. E ele vai queimando agora incensos em todos os saltos e alteiros que haviam em Judá, que haviam em Jerusalém. E quanto mais ele provocava a ira de Deus, mas Deus o entregava nas mãos do inimigo. Eu abro parêntese aqui para te chamar a uma reflexão. Às vezes nós estamos passando por alguma adversidade, e a adversidade que estamos passando, a luta que estamos passando, o problema que estamos enfrentando não tem nada a ver com o diabo, também não tem nada a ver com Deus, é
paz. E aí, quando nós nos deparamos, estamos vivendo uma rebelião diante de Deus. Então nós começamos agora a olhar ao nosso redor, procurando socorro, procurando alguém ou alguma coisa que vinha se levantar para nos ajudar diante daquele problema. E se Deus, queridos, fechou a porta, ninguém abre. E se Ele abriu, ninguém fecha. Então não adianta você querer recorrer a quem quer que seja. Se você está debaixo da desobediência, a desobediência impede a resposta de Deus de vir ao teu encontro. Porque na desobediência você tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Você tem olhos para enxergar, mas não consegue ver. Por quê? Porque você está seguindo conforme o seu coração. E o pior de tudo é que, sabendo que está errado, você se convence que você está na razão, que você está certo, e o que você está passando talvez seja um equívoco cometido por Deus. Mas Deus não comete equívocos. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade. Sim, se você está passando um processo, a questão não é perguntar: oh Deus, até quando vou passar por isso? A questão é: Senhor, por que eu estou enfrentando esta situação? Aí Deus certamente Ele vai te mostrar aonde está o problema. Aí você repara o problema. Deus então desce na terra e começa a pelejar ao seu favor. Deus começa a agir ao seu favor. E a Bíblia diz que Acais começa agora a apresentar sacrifícios, a queimar incensos diante de demônios. E Deus, o Senhor, começou agora a entregar na mão dos reis da Síria, os quais começaram a ferir todo o povo e levar cativo e cativeiro, tanto homens como mulheres, como crianças, e deixarem presos em Damasco com feridas terríveis. Ficou a nação de Judá. Deus então começa a observar que não adianta a coisa apertar, pois esse mesmo rei, Acais, ele não quis ouvir a voz de Deus. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a destruir os altares que pertenciam a Deus. O lugar de adoração a Deus começou a ser vilipendiado. O lugar de adoração a Deus começou a ser profanado. Então ele entra na casa de Deus, ele apaga a lâmpada de Deus, porque enquanto a lâmpada de Deus estava acesa, Deus então ainda podia falar com o povo. Mas se a lâmpada de Deus se apagasse, Deus não tinha como falar com o povo, porque se a lâmpada apagou, Deus não está presente. Se a lâmpada apagou, o Deus dos céus e da terra não vai entrar em ação. Prova disso é quando nós olhamos para o livro de Samuel, quando Deus vai falar com o jovem Samuel, sim, o garoto Samuel. A Bíblia diz que Eli estava velho, a visão já estava completamente comprometida. Os seus dois filhos, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, começaram agora a profanar a casa de Deus, começaram agora a colocar a mão na oferta de Deus, começaram a provocar a ira de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta que vai até Eli e diz para ele: eis que eu descerei com juízo sobre a tua casa. E vou dizer mais: eu endureci o coração de Ofni e Finéias para que não lhe ouça a repreensão, para que não se arrependam, porque eu decidi matar
Se a lâmpada está acesa e eu não estou chamando o menino, então está apenas o menino e eu aqui. A lâmpada está acesa e o menino está ouvindo o chamado. Então eu vou dizer para ele: se for ouvir mais uma vez te chamar, a resposta que você vai dar é essa. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A expressão fala, Senhor, que o teu servo ouve. O texto original me conta sobre fala, Senhor, que o que o Senhor me disser, eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou seguir. Fala, Senhor. E Deus então fala com o menino que haveria um estrondo em Israel, e quem ouvisse subiria tantas as orelhas, e que Deus destruiria, mataria os filhos de Eli. Quando é no dia seguinte, Eli olha para o menino e diz: menino, eu já sei quem falou com você, agora você vai ter que me falar tudo e não pode me esconder nada. O menino disse: o que eu ouvi não foi coisa boa. Aí ele: já sei o que Deus falou, mas me diga só para que eu tenha confirmação. Aí o menino diz: o Senhor falou que vai matar os seus filhos, vai destruir, vai haver um estrondo em Israel, vai ser algo terrível, vai haver uma vergonha, vai haver um massacre. E a Bíblia fala que após Deus falar com o menino, o povo agora pensa que a resposta está na arca, mas a arca é apenas um elemento que transporta a presença. A arca pode estar, mas se a presença não tiver, é só uma caixa revestida de ouro. Tem gente enfeitado igual boneco de porcelana, mas não tem presença, mas não tem graça, mas não tem unção, mas não tem virtude. Sim, eu vou entregar. Sim, tem uma boa oratória, tem uma boa retórica de exegese expert. Sim, consegue entrar numa hermenêutica que deixa qualquer teólogo pouco aberto, mas não tem a graça, mas não tem a unção, mas não tem a presença. Sim, tem gente que canta tão bem, coloca as notas perfeitas, sabe usar a respiração, sabe usar as pregas vocais, sabe usar o diafragma, mas não tem intimidade, mas não tem relacionamento, mas não tem presença. É chamado de Simon, que só faz barulho, mas não tem efeito. Diga para alguém assim: ó, não tem aparência, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega essas coisas todas, mas Deus escolheu. Tem presença, tem unção, tem graça, tem tudo. Cadê você? Vai, barulho, e adorador. Alguém enfrenta uma guerra e vão para a batalha, vão para a peleja contra os filisteus. Meu Deus do céu, o que é isso? Vão para a peleja com os filisteus, e quando começa a guerra, quando começa a batalha, 3.000 homens morrem. Alguém se lembra? Entramos na guerra, mas Deus não está na guerra. Entramos na peleja, mas Deus não está na peleja. Vai correndo, traz a presença, traz a arca. Aí alguém chega para o Filipe e diz: ó, está aqui uma oferta boa do capitão da batalha, do capitão da guerra. Eles precisam que a arca da aliança vá para o combate. Ó, Filipe diz: pois não, presença eu levo. Leva não, rapaz, leva não. Não é a credencial que te faz transportar a presença, não é o certificado que te faz transportar a presença, não é o anel de PHB, de DDD, de SC que faz transportar a presença. Só consegue transportar a presença quem anda com os pés para trás. Só consegue transportar a presença quem anda com a cara no pó. Quem consegue entender que sabe, a única pessoa que é Ele, quem brilha é Ele, a glória é dele, quem usa é Ele, quem opera é Ele. Nós podemos ser dotados de dons, mas se Ele não quiser usar, só vamos fazer zoada, só vamos contar história. Mas quando Ele entra no negócio dele, irmão, aí quando Ele entra no negócio, Ele muda a sentença, Ele muda
que te maltrata, mas nessa noite Deus está descendo para tirar você desse cenário, para tirar você da mão desse. Cadê você? Cadê você? Deus está descendo para tirar você da mão do inimigo. Deus está descendo para tirar você da mão do adversário. Israel entrou na peleja, a gritaria começa, só que antes da presença chegar, 3.000 morreram. Depois que a presença chegou, mais de 30.000 homens morreram. Pastor, por quê? Porque, olha, escuta o que eu vou dizer. Se tu não pegar essa, já era. Não tem gente buscando a presença. Quem busca a presença de Deus precisa ter em mente uma coisa: se você está bem com Deus e busca a presença, tem vitória. Mas se você não está bem com Deus e busca a presença, tem juízo. Como é que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus matou Nadab e Abiú. Eu trago na presença de Deus um fogo estranho, e Deus falou: aqui não é assim não, aqui não é bagunçado não. Desculpa a imagem que eu vou usar. Aqui não é casa de manjubana não, aqui não é a tua casa que tu faz o que quer, anda como quer, faz aqui não. Quem manda aqui sou eu, quem dirige aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, quem controla o cenário aqui sou eu. Aí vai lá o Finéias, poderosozão, carregando a presença. Aí Deus olha para eles hoje e pergunta: como é que estão você comigo? Estão bem? Estão na minha presença? Não, estamos tudo bagunçado, estamos com a vida toda desregrada, está tudo errado em nossas vidas. Deus falou: pois bem, então o juízo vai ser estabelecido. Não é vitória, é juízo. Não é a resposta que eu tenho hoje, não é a resposta para vocês, é a resposta para o povo. E quando estiver na minha presença, tem livramento. Quando estiver na minha presença, tem vitória. Quando estiver na minha presença, tem resposta, tem conquista. Mas saiu da minha presença, tem juízo. Eu sei que o glória vai ficar pouco, mas eu vou continuar. A Bíblia revela que no momento em que a arca entrou na peleja, Deus não estava. E o barulho que era de alegria no arraial de Israel se tornou um barulho agora de derrota, de fracasso, de desespero e pânico. Por quê? Porque o povo começou a morrer. Aí agora vem alguém correndo com a notícia. Chega até a mulher de Finéias e diz assim: olha, o teu marido morreu na guerra. Ela disse: já sabia, porque Deus já tinha falado que ia descer com juízo. Irmão, mas é como que ele está sabendo. Deus está perdendo, está sabendo por quê. Aí fica fazendo cara de brisa. Eu não estou entendendo nada. Está entendendo sim, está fingindo. A Bíblia fala que quando ele diz: olha, o teu marido, o teu cunhado morreu, Israel perdeu a batalha. Mas quando alguém diz assim: a arca de Deus, a arca da aliança, aquilo que representa a presença, foi tirada, foi arrancada. Ela estava grávida, ela fica de cócora, e ela agora dá luz ao filho. Alguém diz: olha, o teu marido morreu, mas se alegre, porque tu nasceu, de ti nasceu um varão. Ela diz: que me importa ter um filho varão? E acabou, foi-se a glória do Deus de Israel. Se não tem glória, para que fruto? Se não tem glória, para que semente? Se não tem glória, para que título? Se não tem glória, para que ministério? Se não tem glória, para que anel? Se não tem glória, para que certificado? Se não tem glória, para que ficar se enfeitando?
Sim, era quando recebeu a notícia, nasceu um menino. Aí ele disse: eu já sabia, Deus já havia falado que ia descer com juízo contra a minha casa. Aí veio uma notícia que nenhum sacerdote quer ouvir. Aí veio a notícia que nenhum que tem chamado gostaria de ouvir. Mas tem uma coisa: a presença de Deus foi levada embora, a presença foi tirada. Aí eu tomo as palavras do rei Davi: pode me tirar a família, pode me tirar o trono, pode me tirar a coroa, pode me tirar o cetro, mas não retire de mim o teu espírito. Mas a presença foi embora. A Bíblia diz que ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. Diga para o irmão: não deixe a lâmpada de Deus apagar. Não deixe. A Bíblia diz que nós temos que resplandecer como astros do mundo. A Bíblia diz sim que nós temos que brilhar como luz no meio das trevas que é esse mundo. Eu quero olhar para você e ver em você não a face de alguém que usou uma bela maquiagem, que usou uma bela base para disfarçar as marcas de expressões, mas quero olhar para a tua face e ver a glória de Deus resplandecendo. Eu quero ver o brilho da glória de Deus resplandecendo. Fique na presença de Deus, irmão. Você olha para a cara e você não vê cara de homem ou de mulher, você vê a cara de uma fecha a porta do templo. E o templo era o lugar onde Deus disse que estaria todos os dias. Tem gente que, é claro, nós somos hoje o templo de Deus, morada do Altíssimo, mas a porta está fechada para Deus. Você está aberto para tantas propostas do mundo, para tantas propostas indecentes, mas para as coisas de Deus você se fechou. Eu não creio mais nisso, eu não creio mais naquilo, porque tem muita gente errada, porque tem muito tempo. Para de olhar a vida dos outros, olha para a tua vida. Para de olhar para a vida dos outros, olha para a cruz, olha para Cristo, olha para a lâmpada que está acesa. Deus está dizendo: se tem alguém errado do teu lado, eu quero usar você para consertar ele, eu quero usar você para consertar ela, eu quero usar você para o canal. Não, eu não quero usar você para contar, eu não quero usar você para criticar, eu quero usar você
E quando os inimigos vierem contra nós, vocês vêm na nossa defesa. Nós seremos confederados. Mas a Bíblia fala que, ao invés da Síria ajudar a casa, a Bíblia diz que o rei da Síria oprime, prende, sufoca. Você quer a resposta de Deus, mas está fazendo aliança com gente errada, que não tem nada de Deus, que está entrando na tua mente, que está oprimindo a tua mente, que está perturbando a tua mente. É hora de quebrar a aliança com o ímpio, é hora de quebrar a aliança com o desviado. Vou falar, tem gente que prega, tem gente que pula, tem gente que profetiza, tem gente que revela, mas está desviado da graça. E Deus está dizendo: rompe a aliança enquanto há tempo, quebre a aliança com o ímpio e faça, renove, restaure a sua aliança com Deus. Alguém está me ouvindo? Tem gente que vem aconselhar você, e ao invés de trazer paz para o seu coração, quebra a tua alma, te deixa angustiado. E na maioria das vezes vem com um título de vaso. O vaso falou, o vaso disse. Quem está falando é o vaso, não Deus o vaso. Então para de ficar ouvindo o vaso e ouça o que o Deus do vaso quer falar com você. Porque às vezes o vaso vai falar o que você quer ouvir, mas o Deus do vaso quer falar outra coisa. Então diga assim: eu não quero ouvir o que o vaso tem para me dizer, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Então se levanta os edomitas e começa a ferir Judá e levar cativo e cativeiro. Então se levanta também os filisteus contra Judá, começa a oprimir todas as cidades das campinas sul de Judá. Tomaram a Bet-Semes, tomaram a Aijalon, tomaram a Gederote, tomaram a Socó, tomaram os lugares da sua jurisdição, e Timna, e também os lugares da sua jurisdição, como também em Gilzo, e os lugares da sua jurisdição, e daí habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais. Tem gente sofrendo humilhação porque está aliançado com quem não tem aliança com Deus. Tem gente que tem aliança com o filho do empresário X e Y, tem aliança com o filho do bambambam da cidade, tem aliança com o homem mais rico do estado, mas não tem aliança com o soberano. E Deus está dizendo: ei, você não precisa de pistolão para te apresentar os lugares, você precisa da unção, porque ela vai te colocar em lugares que homem nenhum pode colocar, que ninguém poderá te colocar. Diga para alguém: tudo que nós precisamos, diga o que precisamos é descer no Getsemane, pegar azeite, acender a lâmpada para continuar aceso na presença. O Senhor humilhou todo Judá por causa do rei de Israel. O Senhor Deus viu que ele fez Judá se desviar da sua presença. Então veio Tiglat e Pileser, rei da Síria, porém pôs um aperto e se fortaleceu. Aí olha o que Acais faz. Acais então diz assim: eu vou tirar toda a porção da casa de Deus que sobrou, eu vou tirar a porção dos príncipes e eu vou entregar na mão do inimigo. E tem mais, eu vou pegar os deuses de Damasco e vou trazer para dentro de Judá, porque assim como a Síria é forte, certamente é porque os seus deuses são poderosos. Irmão, olha o desespero do crente. Sim, tem gente que está aqui, eu vou falar, tem gente que está aqui, mas de vez em quando dá um pulinho no terreiro para a mãe falar uma coisinha para ela. Eu vou falar, desceu aqui do céu. Sim, tem gente que está exatamente como Acais. De onde vier o socorro? Se
santos. Alguns sacerdotes estavam desviados, não tinha mais culto, não tinha mais louvor, não tinha mais adoração, não tinha mais presença, não tinha mais resposta, não tinha mais providência. Mas quando você olhava para os hotéis, lá estavam incensos queimando. Quando você olhava para os bosques, lá haviam fortes ídolos levantados e o povo adorando. Quando você entrava em algumas esquinas ou encruzilhadas de Judá, tinha um altar a um Deus estranho, a um Deus pagão, e Deus agora está irado. Deus está olhando lá de cima. Deus está dizendo: eu vou acabar com essa bagunça. Então Acaz, ele morre. E quando Acaz morre, Deus vê, Deus olha, Deus contempla que na casa de Acaz tinha alguém que não aceitava a bagunça, tinha alguém que não aceitava a adoração a deuses estranhos. Na casa de Acaz tinha alguém, um moço por nome Ezequias, que agora estava nos seus 25 anos de idade. Enquanto Acaz morre, então Ezequias é empossado como rei em Israel, rei de Judá. A Bíblia fala que a primeira coisa que Ezequias faz é: eu preciso restaurar a casa de Deus. Ele começa a chamar os sacerdotes, mas ele vê que os sacerdotes estão desviados. Ele começa a dizer: se santifique, se santifique, se santifique. E aí os sacerdotes que estavam fora da presença começaram a entrar na presença, começaram a buscar a presença. Aí quando ele olha para os levitas, ele vê que os levitas estavam mais na presença do que os sacerdotes. Ele diz: precisamos fazer uma reforma, precisamos de um avivamento. Mas a unção só vem, a presença só vem, o avivamento só vem se houver arrependimento, se houver restauração, se tirarmos aquilo que não agrada a Deus. Então quando Ezequias ele entra na casa de Deus, a primeira coisa que ele faz é tirar os altares dos deuses estranhos e restaurar o altar de Deus. Eu acho lindo esta passagem, que então ele pega e traz o óleo novamente, e a lâmpada de Deus se acende. E quando a lâmpada de Deus novamente é acendida no templo, os sacerdotes começam a chorar, começam a se humilhar, começam a se quebrantar, os levitas também. Aí agora Ezequias diz: vamos fazer uma reforma geral. Diga para alguém: a reforma será geral. Diga geral, diga total, diga total, diga não é parcial. Deus te trouxe aqui essa noite para uma reforma total, não parcial. Tudo que é velho, Deus não vai ajeitar, Deus vai arrancar, Deus vai tirar e vai colocar o que é novo. Mas sim, eu estou falando, não é de uma restauração. Restauração é o melhoramento do que já existe. Eu
ele continuou na reforma. Depois que a casa está restaurada, ele diz: nós vamos voltar agora para o primeiro culto. E o primeiro culto vai começar com uma festa. E a festa que vamos fazer será a festa maior do que a festa que Salomão fez no dia da inauguração. Diga para alguém assim: a festa vai ser maior. A festa vai ser maior. E vai entrar no texto, vai entrar na história como a festa maior do que a festa que Salomão fez. Deus não deu nenhum sinal, não, mas a Bíblia revela que então Ezequias começa a festa dos pães ázimos. Depois da festa dos pães ázimos, ele diz: vamos voltar a celebrar a Páscoa. Páscoa fala de passagem. Diga para alguém: ei, é hora de passar esse cenário para um cenário diferente. É hora de passar desse cenário de vergonha, de humilhação. Não, eu não estou usando jargão de pregador, não estou usando palavras de efeito para te emocionar, não. Eu ouvi da oração do Senhor dizendo: eu vou fazer um reboliço. Não vai para o dicionário, não, porque reboliço fala de bagunça, mas o reboliço de Deus é fazer o homem ficar sem entender o movimento de organização que ele está fazendo. Ele vai fazer um movimento diferente, vai te deixar contrariado, vai, mas quando você entender que é para melhora, você vai glorificar a Deus. Quem aqui nunca teve a sua bagunça arrumada? Eu tenho uma mesa na minha casa, eu sou bem organizado, mas quando eu estou fazendo os estudos, eu ainda uso livros, tá? Eu coloco os livros e deixo as coisas, sabe? E quando alguém chega e olha, diz: nossa, que mesa bagunçada. Aí quem me conhece já diz: ó, não mexe não, está tudo no lugar certinho aí, tá bagunçado. Quem não está entendendo o mistério vai achar que está bagunçado, mas você vai entender que Deus entrou para colocar no lugar. O homem não vai entender, não vai compreender, mas você vai viver o melhor de Deus. Que pega, levanta a mão direita, pega. Quando Ezequias vai fazer a festa, ele começa a convidar. Ele vai convidando todo Judá, Benjamim, Efraim, Manassés. Ele vai convidando Rubens. Ele vai convidando as outras tribos que estavam da além do Jordão. Mas eles começaram a zombar de Ezequias. Eu sei que é chato, mas vou mexer com vocês só essa vez, eu prometo. Diga assim: ó, quem estava zombando de você, achando que você não ia festejar, vai ouvir que a sua festa, igual ela nunca aconteceu antes. Alguém pegou. Algumas tribos começaram a rir, a zombar e dizer: que ele pensa que é? Passa! Depois de tanto tempo. Só que Ezequias sabe o que ele fez? Ele focou no propósito. Diga para alguém: se você quer reforma, foca no propósito. Vai aparecer gente que quer desanimar você, que material está caro. Esse não é tempo de reforma, não. Mas Deus está dizendo: não dê ouvido para terceiros, deixa o Espírito continuar soprando no teu coração. Chegou um novo tempo de Deus para a tua vida, para a tua história, do teu
desculpa a linguagem que eu usar, toda a bagaceira que estava na casa de Deus, pegaram e levaram para fora da cidade e jogaram dentro do rio. Sabe? Pegaram aquelas imagens e jogaram dentro do rio. Pegaram toda a bagaceira da idolatria que impedia a ação de Deus e jogaram fora da cidade. Limpeza total. Tem gente que vai olhar e dizer assim, ó, se tu não quiser, dá que eu quero. Aí tu vai dizer assim, não, porque se não serve para mim, não serve para você. Aí eu devo a serve, eu vou dizer, não, eu vou te abençoar com novo. Porque Deus vai te dar o que ela vai. Deus vai te dar condições de ter para abençoar o novo. Pegou? Enquanto do outro lado estão rindo, estão zombando, estão criticando, varão, Deus está trabalhando. Deus está colocando as coisas dele. Deus está colocando. A bagunça que o diabo fez, Deus está entrando hoje para organizar a coisa. Talvez a notícia que tu vai receber daqui a algumas horas, que começa a partir de agora, é que algo foi, é que algo acabou, é que algo perdeu. Sabe o que você vai fazer? Chorar, murmurar, reclamar? Não. Vai começar a cantar. Porque quando a reforma começa, sabe o que acontece? Ezequiel disse, começa a cantar. Eu não gosto desse texto, eu acho lindo. Enquanto a faxina começa e as coisas velhas são tiradas, a reforma está dando continuidade, vocês vão continuar cantando. Não vai parar de cantar enquanto a reforma estiver acontecendo. Deus está dizendo assim, ó. Ao invés de chorar porque a porta aberta ainda, você vai começar a cantar. Vai começar a orar. Vai começar. Aí interessante que quando a reforma começa o povo a cantar. E alguém está dizendo, não vai parar de cantar, não é? Aí o povo dizia, não para não. Aí sabe o que acontecia? Começaram a revezar. Enquanto um ia se santificar, o outro ia adorando. Aí quando o outro cantava, um que estava santificado já vinha para adoração, e o outro que estava cantando voltava para a santificação. Aí ficou assim, ó, uma volta de atividade. Diga para alguém assim, não vai parar não, vai parar não, vai parar não. Deus está dando ajuda, Deus está dando socorro, Deus está levantando ajuda, Deus está levantando gente para entrar no seu negócio, para entrar no seu propósito. 4 pessoas vai pegar isso que eu vou dizer agora.
é trair o patrão, não. É que você estava investindo no sonho dele. Agora você vai olhar na carinha dele, vai falar, todo mundo dele, fala só, agora vai investir no meu sonho. Mas Deus me disse que está resgatando sonhos. Irmã Adriana, tem um negócio grande de Deus para Ele colocar na tua vida. É algo muito grande. E o Senhor disse que as outras tribos se zombaram, porque eles não saem do lugar. É lá no círculo. Eu vi a gente dizendo, desculpa, mas a gente é até próximo. Deus falou assim, ó, e gente olhando para a pedra que apareceu no teu caminho, e que depois dessa pedra, o buraco estava à frente de você, descendo até o fundo. Mas o meu Deus, quando eu falo para Deus de agora, eu estou indo lá no fundo, é lá no fundo. Eu estou chegando comigo. Ele fala assim, estou te arrancando agora. E olha, eu não olho o que Deus vai fazer. Quem pensa que está assim, Deus vai fazer assim. E tudo que estava assim, Deus vai fazer assim, entendeu? Porque você sempre torceu para dar certo. Enquanto as pessoas roubavam o rio, agora chegou o tempo de Deus fazer a vida. E olha o que Deus está dizendo para mim, escuta o que Deus está dizendo. Não é promessa que eu te faço, é tempo de cumprimento. Tem umas crentes boas, tem umas crentes da língua de cavalo, que descanece, que fala, na tua frente de falsidade. Deus está dizendo, eu vou arrancar da tua vida esses copias de samba. Você sabe que fala, mas você não manda nada, você continua tratando bem, mas Deus vai dizer, é eu que vou te arrancar agora, e quando quiser vir, eu só vou até você. Vai ser o contrário, que você vai lá para saber como é que tá tudo bem, você se preocupa, só que quando ele vira as costas, tem alguém de fora, fala o que deve, foca no teu caráter, foca no teu nome, foca na tua vida, foca na tua chamada, foca na tua unção, foca naquilo que Deus tem na tua vida. Mas Deus manda dizer, a bagunça que o diabo fez, eu desço para colocar tudo no lugar hoje, para arrumar a casa hoje, e dentro de poucos dias, você vai ouvir a proposta, vai parecer que é uma sociedade, mas Deus diz, quando você aceitar a sociedade, a pessoa que vai entrar no que você precisa, ela vai dizer, olha, eu pensei bem, vou investir em outra coisa, olha, eu vou te abandonar, não fica triste não. Aí tu vai dizer, oh, por que não fica comigo, bênção? Oh, santa, oh, bonita, oh, flor, oh, linda, por que não fica? Não vai mesmo, porque Deus só vai usar para ser um degrau que faltava, para você chegar lá, e Deus vai usar o seu sonho. A festa está acontecendo, o povo cantando. Só que tem uma coisa, Deus começa a se agradar, as coisas não se manifestam. O povo se alegra, o povo se anima, o povo se aviva. Deus está no meio, mas Deus não dá nenhum sinal dele. Aí assim ela ouve que Ezequias está reinando e que os deuses assírios da capital Damasco foi arrancado do meio de Judá e que agora o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está ocupando todo o território de Judá. O diabo marcou o território, mas Deus está demarcando.
a casa. Enquanto ele restaura a cidade, restaura Judá, ele começa a criar os arquedutos. E os arquedutos que ele cria, ele canaliza as águas de forma subterrânea. Olha para cá. Quem olhar por cima vai ver uma terra seca, porque o milagre está correndo por baixo. Tem gente que não vai ver nada, mas a coisa está correndo, a coisa está acontecendo. Glória a Jesus! E o que ele faz? Ele pega as águas de fora e canaliza para dentro da cidade, para dentro dos muros. Aí escuta essa. Senaqueribe então ouve que Israel, que Judá está festejando, que a alegria tomou completamente todo o povo. Aleluia. E eles vão acabar uma festa lá. Olha o que Deus diz para tu agora. A festa que Deus começou hoje na tua vida está para nascer de alma, está para nascer de alma. Está para nascer ninguém que vai acompanhar. Aí quando Ezequias ouve que Senaqueribe está vindo, eles vão fazer um antimuro. Temos a fortaleza, que são os muros, vamos fazer outro muro menor. E tem mais, vamos fechar todos os postos do lado de fora, para quando o inimigo chegar para nos cercar, eles não consigam se manter vivos com as águas que nós temos. Aleluia! Aí olha para cá, começa agora o povo cantando e Ezequias trabalhando, o povo cantando e trabalhando, o povo cantando e trabalhando, cantando e trabalhando. Aí alguém começa a olhar assim: ei, por que vocês estão fechando os poços? Vocês vão morrer, vai faltar água. Só que o inimigo não sabe que as águas estão morrendo lá. Somos pessoas que coloca no antimuro, fetava os poços, fecha a cidade. E aí quando Senaqueribe vem, ele diz lá de dentro: aqui tu não entra. Aleluia! Porque tem mundo levantado, glória a Deus, tem porta restaurada, aleluia, e tem brecha tapada. Ai, não pega essa. Aleluia! Aqui você não entra. Aleluia! Olha o antimuro levantado, olha portas restauradas, e toda a brecha que o inimigo olhava, tinha um soldado armado dizendo: vai lá e diz assim: ó, Rabizade, você vai chegar no antemuro, porque não dá para passar até o outro muro, né? No antemuro, e tu vai perguntar para eles assim: por que eles estão confiando na voz, na palavra de Ezequias? As águas vão acabar, eles não vão ter nem água e nem alimento. O inimigo pensando que tu está passando necessidade. Só que Deus já deixou a provisão dentro de Diga isso, a escassez é para quem está fora. Quem está dentro não. Quem está dentro tem pouco. Agora eu pergunto: você está dentro ou fora? Eu acho que tu acha, não, aqui não tem certeza. Porque você não acredita assim, ó. Você vai gritar
inimigo acha que não. Dentro do muro há uma irrigação tão perfeita que todo o alimento que você precisa não vai precisar sair do muro para você água. Diga para alguém: aconteça o que acontecer, não saia de dentro. Fica na posição, fica no lugar. O inimigo vai querer que você saia, mas o mais ele fica. Está doendo, fica. Está difícil. Aí quando Rabizaque vai questionar sobre as águas, ele chega para Senaqueribe e fala assim: meu senhor, o povo lá nem se abalou. Ele diz: aí senhor, vai lá e fala na língua deles. Quem Ezequias pensa que é e em que Deus ele está confiando? Se nós entramos em várias nações que tinham vários deuses e destruímos todas elas, e nenhum dos seus deuses pôde protegê-los, quanto mais eles que têm um Deus apenas, só Deus. Irmão, o pai de Ezequias, melhor, Acás, ele recorreu a deuses que não são deuses e abandonou o verdadeiro Deus e foi derrotado. Aí Senaqueribe diz assim: ó, se Acás não venceu com todos os deuses que nós temos, quem é Ezequias agora para achar que vai vencer com um Deus apenas? Ah, meu irmão. Aí Ezequias diz: Isaías, Isaías prontamente diz: estou aqui. Nós precisamos perguntar para Deus. Precisamos buscar uma resposta de Deus. E a resposta de Deus se busca não é batendo boca no inimigo, não é tentando provar a existência do Deus que você serve, não é tentando mostrar o seu grau de espiritualidade. Glória a Deus. A única maneira de revelar o Deus que você serve é assim. Porque toda vez que você está assim, para o homem você está calado, mas para Deus você está falando. E quando para Deus você está falando e para o homem você está calado, Deus está falando para o homem. Você falou para o homem e fala para Deus. Aí o que Deus faz? Deus agora vai falar para o homem, vai mostrar para o homem. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra. Olha um dos homens. Olha o que está escrito. Eles falaram dos deuses pagãos e quis comparar o verdadeiro Deus com esses deuses pagãos. E foram falar do verdadeiro Deus como se fala de qualquer outro Deus, mas falou do verdadeiro Deus, então ele vai descer na terra. Ei, a afronta não foi para você não, a afronta foi para ele. Porque quando Ezequias e Isaías entram na oração, ele pega a carta de Senaqueribe e diz: ó Jeová, isso aqui não é para mim não, porque eu sou rei, tá? Mas ele está falando aqui, ó, que o Deus que nós servimos é um Deus um só, e que os deuses das outras nações não conseguiram proteger outras nações, e que o Senhor não é páreo para ele. Resolve aí. Deus fala o quê? Aí vamos para o texto que lemos. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Deus dos céus. Por que fala do Deus dos céus? Para revelar que é o verdadeiro
intimidade com Deus. Coisa boa é estarmos no altar reparado diante de Deus. Coisa boa é manter a lâmpada acesa diante de Deus. Coisa boa é passar pela prova, mas as pessoas vêm nos ver, olha, azeite escorrendo em nós. O que é isso? A unção, a presença de Deus. Aí Deus manda um anjo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu 180.000 homens. Diga para alguém, não é você que vai fazer nada. Diga o que era para você fazer. Vai dizer aí, vai dizer aí. O que era para você fazer, você já fez. Vai perguntar. O que era para você fazer, você já fez. Agora o negócio é com Deus. Não, precisa falar forte. Diga, o negócio agora é com Deus. Enquanto você agora aqui está trabalhando lá, enquanto você está guardado dentro dos muros, Deus está destruindo os inimigos do outro lado, lá fora. Você não vai precisar usar espada e escudo, não. Vai usar só a tua fé. Vai só orar, vai só falar com Deus. Porém, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa de seu Deus, o mesmo que descenderam dele o mataram ali a espada. Mas enquanto Ezequias orava, olha qual foi a resposta que Deus deu para Ezequias: não tenha medo por causa desta multidão que vem contra você. Aleluia. Porque a resposta de Deus é essa: Aleluia, Jesus. o traidor será traído, o perseguidor será perseguido, e o opressor será oprimido. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. O que plantaram contra a tua vida vão ter que colher. É sério isso? É sério? Porque não mexe com o crente, o crentezinho não, a crentinha não. É, Jesus. Porque é assim que te chama, É desse crentinha. jeito. Não mexer com Deus que você serve. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Que mexer conosco Glória. vai se ver não é com delegado, não é com o presidente da República, não. É, Jesus. Vai se ver com Deus. Glória a Deus. Quando Ezequias ouve isso, escuta aqui, irmão. A Bíblia diz que confundidos, plural, e envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz na sua palavra que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E a maior ferramenta que tem se levantado hoje contra nós, a arma que tem se levantado contra nós hoje, é a língua. É verdade. Mas olha o que o Senhor diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia. E toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Porque esta é a herança do servo do Senhor. Eu acabei de dizer para você que Deus está entrando com justiça agora. Não é hoje, não é agora. Glória a Deus. A última lágrima foi derramada hoje. A última
O rosto de Senaqueribe, eu acho lindo isso. Irmão, é porque eu não tenho essa noção de pirraça, sabe? Eu não tenho essa noção de pirraça. Mas tem gente que passa, assim como Senaqueribe na vida de Judá, de Ezequias, olha aqui. Vieram ao meu encontro, e quando passam por mim, olha e baixam a cabeça envergonhados. Sabe o que eu faço? Pai Santo, Glória a Deus. a vontade é quando ela fala, toma, rebelde. Mas nós somos crentes. E nós não queremos ver ninguém, irmão, está pior. Nós aprendemos com Cristo a orar por quem nos persegue, amar quem nos odeia. Esse é o ensinamento de Cristo para nós. Então, por mais que alguém se levante contra nós, entendemos que não é aquela pessoa, é algo que está nela, usando ela para nos atingir. Mas ela é nossa irmã, ele é nosso irmão. Só que o Senhor diz: ou se arrependem, ou irão partir para a destruição. Não é você que vai fazer nada, é a própria pessoa que vai caminhar para isso. A palavra de Deus para Ezequias foi: aquele que está oprimindo a cidade, cercou a cidade de Judá, ele vai ser oprimido. Aquele que tem perseguido Judá há tanto tempo, ele vai ser perseguido. Aquele que fez alianças com tantos reis, inclusive reis de Judá, e traiu, não cumprindo o combinado, ele vai ser traído. E quando Deus desce, o anjo do Senhor desce e destrói o exército dele, o rosto dele com a vergonha está estampado, e ele vai correndo com medo. Aí o perseguido agora está sendo perseguido, todo assim perseguido, correndo. Aí ele vai entrar no templo de Rimon, do seu Deus, e fica lá escondido, comendo, tremendo. O opressor agora está oprimido. Quando ele está oprimido, o traidor será traído. Seus dois filhos pegam a espada e dá contra o próprio pai. O que eu vejo aqui? Que ninguém vai morrer se antes de Deus entrar com justiça na terra. Não é mensagem negativa lá, não. É o teu Deus que serve, eu sou justo juiz. Coloca as duas mãos assim, olhos fechados, e diz assim: Deus, tu és o justo juiz. E esta noite, como Ezequias orou, como Isaías orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo, e venceu as pelejas, as batalhas e as guerras. Por eles, eu te peço, entra nessa minha batalha, entra nessa minha beleza, porque o Senhor diz na tua palavra, segundo de Crônicas
Glória a Deus, tem glória aí, irmãos. Tem aleluia aí, irmãos. Senta rapidinho, irmãos. Glória a Deus. A peleja não é tua, senão de Deus.